irmãos, 20º dia do 3x3, Lucas 13, 14 e 15, ok? Muitos elementos aqui que só o Evangelho de Lucas contém, né? Começa aí o capítulo 13, Jesus ensinando aos discípulos, né, usando como exemplo alguns acontecimentos recentes ali, a morte de algumas pessoas num acidente nessa torre de Siloé e também um assassinato que Pilatos fez, né, de alguns judeus ali que estavam sacrificando e Pilatos matou aquelas pessoas. E a crença na época era o seguinte: se morreu de forma brutal é porque era muito pecador. E aí Jesus ensina que não, que se nós não nos arrependermos, nós vamos perecer da mesma forma, né? O que de fato aconteceu, essa geração aqui não se arrependeu e no ano 70 ela foi assassinada também pelos romanos, né? E depois Jesus propõe uma parábola da figueira estéril, né? Que é aquela que não está produzindo fruto, né? E está prestes a ser cortada. Então Jesus vem e aduba mais e tenta mais uma vez, mas se ela não produzisse frutos, ela fatalmente seria cortada. O que de fato aconteceu com os judeus, né? Depois a cura de uma mulher possessa, né? Que ficava encurvada. Jesus cura no sábado, tanto essa mulher quanto o hidrópico do capítulo 14, também curados no sábado, né? Então, Jesus realiza essas curas aqui. Aqui, novamente, a parábola do grão de mostarda e do fermento, que indicam que o reino de Deus cresce de maneira invisível e de dentro para fora, e que pequenas atitudes têm o potencial de aumentar o reino de Deus e fazê-lo crescer. Essas parábolas basicamente sobre isso. Depois Jesus fala sobre a porta estreita, né? Dizendo: esforçai-vos por entrar na porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, né? Mas o caminho do reino de Deus ele é estreito. E esse esforço aqui não está querendo dizer que nós temos que esforçar, que recebemos a salvação por mérito. Não, a salvação recebemos pela graça. Mas a salvação custa muito no sentido de que nós temos que deixar muita coisa. Temos que abandonar primeiro de tudo o nosso orgulho, né? De reconhecer, de achar que nós somos bons, que nós merecemos. Começa aí, já temos que abandonar esse fato. Então custa demais. Amor próprio, entrega, então isso custa de nós, né? A salvação ela é pela graça, mas ela custa muita coisa para nós. Quando nós entregamos a Cristo, Jesus não permite que nós levemos pecado de estimação, o nosso orgulho próprio, nada disso. Então realmente é uma porta estreita e poucos são os que aceitam isso, né? E Jesus ele coloca aqui, né, algumas a questão da abnegação, né, no capítulo 14, aqui estamos no 13, mas no 14 tem algo semelhante, né? Que fala que o serviço de Jesus exige que a gente calcule bem. Então, se alguém vai construir uma torre, Jesus coloca dessa maneira, né? Se alguém vai construir uma torre, não tem que calcular se vai conseguir terminar. Da mesma forma, quando nós falamos assim, quero servir a Deus, Jesus primeiro exige que nós façamos esse balanço. Nós estamos dispostos mesmo a deixar isso. As mensagens de Cristo, irmãos, são muito diferentes das que nós escutamos hoje na maioria das igrejas. As mensagens de Jesus parecem ser projetadas para desanimar os indecisos. Quem está indeciso, quem não sabe se quer, se não quer, parece que Cristo fala assim, não venha, né? Jesus quer de nós uma decisão firme e completa. Então eu vou, custe o que custar. É isso que nós vemos ao longo desses capítulos da leitura de hoje de maneira muito clara, né? E aí tem algumas curas, né? Capítulo 14, a questão daquele homem hidrópico, que era uma doença que retinha líquidos, né? Podia levar a vários outros problemas muito sérios. Jesus também coloca a parábola da grande ceia, né? Que um homem convidou pessoas e ninguém quis ir, usando desculpas esfarrapadas. Comprei um campo, preciso ir ver. Gente, quem que compra um campo sem ver o campo, né? Comprei uma junta de boi, casei, desculpas esfarrapadas. Essas coisas não impedem ninguém de ir a uma ceia, de um compromisso social. Mas aquelas pessoas rejeitaram aquele convite e aquele Senhor, ele vai aos excluídos e esses excluídos são trazidos à presença dele, mostrando que aquele povo de Israel que estava sendo convidado, não estava atendendo ao convite de Deus, Deus se voltaria para um povo excluído,
que eram os gentios, né? E aí Jesus explica esse sentido dessa parábola. Versículo 15, nós temos aqui, né, Jesus recebendo pecadores e algumas parábolas, né? A parábola, notadamente aqui, 3 famosíssimas parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. 3 perdidos, né? Cada um do seu jeito. A ovelha perdida, ela se perdeu de uma maneira não intencional, não maldosa. Acontece isso, há pessoas que se perdem do reino de Deus por circunstâncias da vida, acabam se perdendo, não por uma maldade, por uma intenção maldosa, nada disso, mas se perdem. Jesus vai até elas. Depois, a dracma perdida, algo perdido dentro de casa. Então, pessoas que estão dentro do seio da igreja, mas estão ali perdidas. A igreja não tem atendido, não tem tido sabedoria para lidar com aquela, e pessoas estão ali dentro da igreja, mas perdidas. E outro que propositalmente abandonou o lar e foi para o mundo, que é o filho pródigo. Então Jesus, ele se importa com todos os tipos de perdido. Qual é você, né? Em que situação você se encontra? Você se perdeu por uma situação que não era muito sua culpa? Ou você está dentro de uma igreja, mas não sabe bem o que está acontecendo? Ou você é aquele que já conheceu, já viu as coisas de Deus, já viu as maravilhas de Deus, mas você quis experimentar o mundo, quis provar o mundo, e agora está como esse filho pródigo aqui, né? Com fome, sozinho, sem recurso algum. Jesus está de braços abertos para você, né? Ele buscou a ovelha perdida, ele buscou a dracma, mas você, filho pródigo, ele está esperando que você retorne. Ele está de braços abertos esperando. E aí o capítulo 15 termina isso, né? Mas lembrando que a chave para entender, principalmente a parábola do filho pródigo, é o irmão mais velho, né? O irmão mais velho é aquele que estava em casa, sabia de tudo, tinha direito à herança do pai, mas não se alegrou com o irmão que volta. Jesus diz isso para os fariseus, né? Que deviam se alegrar quando publicanos, quando pecadores se arrependiam. Não, eles tinham ciúme, né? Eles tinham ciúme. Então esse é o sentido aqui dessas parábolas. Muitos assuntos importantes ao longo desses 3 capítulos, né? Qualquer assunto, qualquer dúvida, pode chamar, tanto no Instagram quanto no grupo de WhatsApp. Que Deus te abençoe e uma ótima leitura.